Miqueias, capítulo 1. O Senhor deu esta mensagem a Miqueias, de Moresete, durante os anos em que Jotão, Acás e Ezequias foram reis de Judá. As visões diziam respeito a Samaria e a Jerusalém. Prestem atenção todos os povos, que a terra e tudo que nela há ouçam. O Senhor soberano faz acusações contra vocês. De seu santo templo o Senhor fala. Vejam, o Senhor se aproxima. Ele deixa seu trono nos céus e pisa sobre os lugares altos da terra. Os montes se derretem sob seus pés e escorrem para os vales, como cera no fogo, como água que desce pela encosta. E por que isso acontece? Por causa da rebeldia de Israel, dos pecados dos descendentes de Jacó. Quem é responsável pela rebeldia de Israel? Samaria, sua capital. Onde fica o centro de idolatria de Judá? Em Jerusalém, sua capital. Por isso transformarei a cidade de Samaria num monte de ruínas. Farei de suas ruas um campo para plantar videiras. Atirarei no vale as pedras de seus muros, até que os alicerces fiquem descobertos. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas. Todos os seus tesouros sagrados serão queimados. Isso tudo foi comprado com o pagamento de sua prostituição, e será levado embora para pagar prostitutas em outro lugar. Por isso chorarei e lamentarei. Andarei descalço e nu. Uivarei como o chacal e gemerei como a coruja. Pois a ferida de meu povo não tem cura. Chegou a Judá, até os portões de Jerusalém. Não contem isso a nossos inimigos em Gate. Não chorem. Vocês, habitantes de Bet-Leafra, rolem no pó. Vocês, habitantes de Safir, vão para o exílio nus e envergonhados. Os habitantes de Zaanã não se atrevem a sair da cidade. Os habitantes de Bet-Ezel estão em prantos, pois não têm proteção. Os habitantes de Marote anseiam por alívio, mas a calamidade do Senhor chega até as portas de Jerusalém. Atrelem os cavalos às suas carruagens e fujam. Habitantes de Laquis, você foi a primeira cidade em Judá a seguir Israel em sua rebeldia e levou a bela Sião a pecar. Deem presentes de despedida a Moresete Gate. A cidade de Aquisibe enganou os reis de Israel. Ó habitantes de Maressa, trarei um conquistador para tomar sua cidade, e a liderança de Israel irá a Adulão. Ó habitantes de Judá, raspem a cabeça, pois seus filhos queridos serão levados para longe. Fiquem calvos como a águia, pois seus pequenos serão exilados em terras distantes. Miqueias, capítulo 2. Que aflição espera vocês que ficam acordados à noite fazendo planos perversos? Levantam-se ao amanhecer para realizá-los, só porque têm poder para isso. Quando desejam um terreno, encontram um modo de se apropriar dele. Quando querem a casa de alguém, tomam-na por meio de violência. Oprimem um homem para que lhes entregue sua propriedade e deixam a família dele sem herança. Portanto, assim diz o Senhor: eu retribuirei sua maldade com maldade. Não conseguirão livrar o pescoço do laço. Não andarão mais com arrogância, pois será um tempo de calamidade. Naquele dia, seus inimigos zombarão de vocês e entoarão canções de lamento a seu respeito. Estamos acabados, totalmente arruinados. Deus confiscou nossa terra. Ele a tomou de nós. Entregou nossos campos àqueles que nos levaram cativos. Então outros estabelecerão suas divisas, e o povo do Senhor será ignorado na hora de repartir a terra. Não diga uma coisa dessas. O povo responde: não profetize dessa maneira.
Essa desgraça jamais nos acontecerá. Acaso deve falar desse modo, ó povo de Israel? O Espírito do Senhor terá paciência com essa conduta? Se fizesse o que é certo, minhas palavras lhe trariam consolo. Até agora, porém, meu povo se rebela contra mim como se fosse um inimigo. Roubam a túnica daqueles que confiaram em vocês e os deixam aos farrapos, como quem volta da batalha. Expulsaram mulheres de seus lares confortáveis e tomaram para sempre de seus filhos tudo que Deus lhes deu. Levantem-se, vão embora. Esta não é mais sua terra nem seu lar, pois vocês a encheram de pecado e a arruinaram por completo. Se um profeta que vive a mentir lhes dissesse: proclamarei para vocês as alegrias do vinho e da bebida forte, de um profeta assim vocês se alegrariam. Algum dia, ó Israel, reunirei os que restaram, juntarei vocês novamente, como ovelhas no curral, como rebanho em seu pasto. Sim, sua terra voltará a se encher do ruído das multidões. Seu líder abrirá o caminho e os conduzirá para fora do exílio, pelas portas das cidades inimigas, de volta para sua terra. Seu rei os conduzirá, o próprio Senhor os guiará. Miqueias, capítulo 3. Eu disse: ouçam, líderes de Israel, vocês deveriam saber o que é certo, mas odeiam o bem e amam o mal. Esfolam meu povo e arrancam a carne de seus ossos. Sim, comem a carne de meu povo, arrancam sua pele e quebram seus ossos. Cortam-no em pedaços como carne para a panela. Então, na hora da aflição, clamam ao Senhor. Esperam mesmo que Ele responda? Depois de todo o mal que fizeram, Ele nem olhará para vocês. Assim diz o Senhor: vocês, falsos profetas, fazem meu povo se desviar. Prometem paz aos que lhes dão comida, mas anunciam guerra aos que não os alimentam. Agora, a noite se fechará ao seu redor e acabará com suas visões. A escuridão os cobrirá e dará fim às suas predições. O sol se porá para os profetas, e seu dia chegará ao fim. Então vocês, videntes, serão envergonhados, e vocês, adivinhos, serão humilhados. Cobrirão a boca, porque não há resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio de poder, cheio do Espírito do Senhor. Estou cheio de justiça e força para anunciar o pecado e a rebeldia de Israel. Escutem, líderes de Israel. Vocês odeiam a justiça e distorcem o que é certo. Constroem Jerusalém sobre um alicerce de homicídio e corrupção. Os governantes julgam conforme os subornos que recebem. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Os profetas só profetizam quando são pagos. E, no entanto, todos afirmam depender do Senhor. Dizem: nenhum mal nos acontecerá, pois o Senhor está em nosso meio. Por causa de vocês, o Monte Sião será arado como um campo. Jerusalém será transformada num monte de ruínas. Crescerá mato na colina, onde hoje fica o templo. Miqueias, capítulo 4. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Será elevado acima das colinas, e povos de todo o mundo irão até lá. Gente de muitas nações virá e dirá: venham, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará como devemos viver e andaremos em seus caminhos, pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra sairá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre povos e resolverá conflitos entre nações poderosas e distantes.
Elas forjarão suas espadas para fazer arados e transformarão suas lanças em podadeiras. As nações já não lutarão entre si, nem treinarão mais para a guerra. Todos viverão em paz, sentados sob suas videiras e figueiras, pois não haverá nada a temer. Assim prometeu o Senhor dos Exércitos. Embora as nações ao redor sigam seus deuses, nós seguiremos o Senhor nosso Deus para sempre. Naquele dia, diz o Senhor, reunirei os fracos, os que foram exilados, aqueles a quem feri. Os fracos sobreviverão como um remanescente. Os exilados se tornarão uma nação forte. Então eu, o Senhor, reinarei sobre eles no Monte Sião para sempre. Quanto a você, bela Sião, fortaleza do povo de Deus, voltará a ter força e poder soberano. O reino de minha preciosa Jerusalém será restaurado. Agora, por que grita de terror? Acaso não tem rei para governá-la? Morreram todos os seus sábios. Sim, você foi tomada de dor como a mulher que dá à luz. Ó habitantes da bela Sião, contorçam-se e gemam como a mulher em trabalho de parto, pois terão de deixar a cidade para morar nos campos. Vocês serão enviados ao exílio na distante Babilônia. Ali, porém, o Senhor os libertará. Ele os livrará das garras de seus inimigos. Agora muitas nações se reuniram contra você, dizendo: que ela seja profanada. Vejamos a destruição de Sião. Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem seu plano. Essas nações não sabem que ele as reúne para serem batidas e pisadas, como feixes de cereal na eira. Levante-se e esmague as nações, ó bela Sião, pois eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze, para que pisoteiem muitas nações até despedaçá-las. Você dedicará ao Senhor as riquezas que elas roubaram. Dedicará seus tesouros ao soberano de toda a terra. Miqueias, capítulo 5. Mobilizem-se, reúnam suas tropas. O inimigo cerca Jerusalém. Com uma vara ferirá o rosto do líder de Israel. Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. O povo de Israel será entregue a seus inimigos, até que a mulher em trabalho de parto dê à luz. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para sua própria terra. Ele se levantará para conduzir seu rebanho com a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor seu Deus. Então seu povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo e será a fonte de paz. Quando os assírios invadirem nossa terra e romperem nossas defesas, nomearemos 7 pastores para nos proteger, 8 príncipes para nos conduzir. Eles conquistarão a Assíria com a espada e entrarão pelas portas da terra de Nimrod. Ele nos livrará dos assírios, quando eles passarem pelas fronteiras para invadir nossa terra. Então o remanescente de Israel ocupará seu lugar entre as nações. Será como orvalho enviado pelo Senhor, como a chuva que cai sobre a grama, que ninguém é capaz de conter e ninguém consegue deter. Sim, o remanescente de Israel ocupará seu lugar entre as nações. Será como o leão entre os animais no bosque, como o leão forte no meio de rebanhos de ovelhas, que as ataca e as despedaça quando passam, sem que ninguém as livre. O povo de Israel enfrentará seus adversários, e todos os seus inimigos serão exterminados. Naquele dia, diz o Senhor,
Matarei seus cavalos e destruirei seus carros de guerra. Derrubarei seus muros e demolirei suas fortalezas. Acabarei com a prática da feitiçaria, e não haverá mais adivinhos. Destruirei seus ídolos e suas colunas sagradas, para que vocês nunca mais adorem as obras de suas mãos. Acabarei com seus santuários e postes de Azerá, e destruirei suas cidades. Com terrível ira, derramarei minha vingança sobre todas as nações que não me obedeceram. Miqueias, capítulo 6. Ouçam o que o Senhor diz. Levantem-se e apresentem sua causa. Que os montes e as colinas sejam testemunhas de suas queixas. E agora, ó montes e firmes alicerces da terra, ouçam a queixa do Senhor. Ele julgará seu povo, fará acusações contra Israel. Ó meu povo, o que fiz para se cansarem de mim? Respondam-me. Eu os tirei do Egito e os resgatei da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para guiá-los. Ó meu povo, não se lembra de como Balaque, rei de Moabe, planejou que você fosse amaldiçoado? E como, em vez disso, Balaão, filho de Beor, o abençoou? Não recorda sua viagem do Vale das Acácias a Gilgal, quando eu, o Senhor, lhe revelei minha fidelidade? Que podemos apresentar ao Senhor? Devemos trazer holocaustos ao Deus Altíssimo? Devemos nos prostrar diante dele com ofertas de bezerros de um ano? Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros e 10.000 rios de azeite? Devemos sacrificar nossos filhos mais velhos para pagar por nossos pecados? Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Se forem sábios, temam o Senhor. Sua voz clama a todos em Jerusalém. Ouçam os exércitos de destruição. O Senhor os envia. Que direi sobre as casas dos perversos, cheias de tesouros obtidos pelo engano? E quanto à prática repulsiva de calcular cereais com medidas falsas? Como posso aceitar seus comerciantes que usam balanças e pesos desonestos? Os ricos entre vocês enriqueceram por meio de extorsão e violência. Seus habitantes estão acostumados a mentir. Sua língua não consegue mais dizer a verdade. Por isso eu a farei sofrer. Em ruínas a deixarei por causa de seus pecados. Você comerá, mas nunca se saciará. Continuará a sentir as dores de fome. E embora tente economizar alguma coisa, no fim nada lhe sobrará. O pouco que você ajuntar, darei àqueles que a conquistarem. Você semeará plantações, mas não as colherá. Espremerá azeitonas, mas não terá óleo suficiente para se ungir. Pisará uvas, mas não obterá suco para fazer vinho. Você obedece apenas às leis do rei Onre e segue apenas as práticas do rei Acabe. Por isso farei de você um exemplo e a levarei à ruína. Será tratada com desprezo e insultada por todos que a virem. Miqueias, capítulo 7. Pobre de mim! Sinto-me como quem apanha frutas depois da colheita e nada encontra para comer. Não há um cacho de uvas sequer, nem um único figo novo para saciar minha fome. Os fiéis desapareceram. Não resta uma só pessoa honesta na terra. São todos assassinos, que preparam armadilhas até para os próprios irmãos. Suas mãos são hábeis para fazer o mal. Governantes e juízes exigem subornos. Os mais influentes conseguem o que querem e tramam juntos para perverter a justiça. Até o melhor deles é como um espinheiro,
e o mais honesto é perigoso como uma cerca de espinhos. Mas o dia anunciado se aproxima. Está chegando a hora de seu castigo, um tempo de confusão. Não confie em ninguém, nem mesmo em seu melhor amigo, nem sequer em sua esposa, pois o filho despreza o pai. A filha se rebela contra a mãe. A nora se rebela contra a sogra. Seus inimigos estão em sua própria casa. Quanto a mim, busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Certamente meu Deus me ouvirá. Não se alegrem, meus inimigos, pois mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. Serei paciente enquanto o Senhor me castiga, pois pequei contra Ele. Depois disso, Ele defenderá minha causa e fará o que é direito. O Senhor me levará para a luz, e verei sua justiça. Então meus inimigos verão que o Senhor está do meu lado, e se envergonharão de ter dito: onde está o Senhor seu Deus? Com os próprios olhos eu os verei cair. Serão pisados como lama nas ruas. Naquele dia, Israel, seus muros serão reconstruídos, e suas fronteiras ampliadas. Gente de muitas terras virá até você, desde a Assíria até as cidades do Egito, desde o Egito até o rio Eufrates, e de mares e montes distantes. A terra, porém, ficará vazia e desolada, por causa da maldade dos que nela habitam. Ó Senhor, protege teu povo com teu cajado de pastor. Conduz teu rebanho que pertence a ti. Embora vivam sozinhos num bosque no alto do Monte Carmelo, leva-os para pastar nos campos verdes de Bazã e Gileade, como faziam muito tempo atrás. Sim, realizarei grandes milagres em seu favor, como fiz quando os resgatei da terra do Egito. Todas as nações ficarão admiradas do que o Senhor fará por vocês. Elas terão vergonha de seu pequeno poder, cobrirão a boca com as mãos e taparão os ouvidos. Como serpentes que rastejam para fora de seus esconderijos, sairão ao encontro do Senhor nosso Deus. Terão muito temor dele e tremerão em sua presença. Que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esqueces os pecados dos que te pertencem? Não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós. Pisarás nossas maldades sob teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Tu nos mostrarás tua fidelidade e teu amor, como prometeste há muito tempo a Abraão e a Jacó, nossos antepassados.